Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Seis dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia, onde morava Lázaro, que ele havia ressuscitado dos mortos. Ali ofereceram a Jesus o jantar. Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Maria, tomando quase meio litro de perfume de nardo puro e muito caro, ungiu os pés de Jesus e enxugou-os com seus cabelos. A casa inteira ficou cheia de perfume do bálsamo. Então falou Judas o Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que o havia de entregar. Por que não se vendeu este perfume por 300 moedas de prata para as dar aos pobres? Judas falou assim não porque se preocupasse com os pobres, mas porque era ladrão. Ele tomava conta da bolsa comum e roubava o que se depositava nela. Jesus, porém, disse: Deixa, ela faz isto em vista do dia de minha sepultura. Pobres sempre os tereis convosco, enquanto a mim nem sempre me tereis. Muitos judeus, tendo sabido que Jesus estava em Betânia, foram para lá, não só por causa de Jesus, mas também para verem Lázaro, que Jesus havia ressuscitado dos mortos. Então os sumos sacerdotes decidiram matar também Lázaro, porque por causa dele muitos deixavam os judeus e acreditavam em Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Que Maria Imaculada nos ampare, nos ilumine e nos guie, para que estejamos com o Evangelho na mente, nos lábios e no coração. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, no Santo Evangelho de hoje, nesta segunda-feira da Semana Santa, nós vemos o nosso Senhor Jesus Cristo vem para Betânia, onde morava Lázaro, Marta e Maria. O nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou Lázaro. Vemos o amor pelas pessoas. Aqui, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, nós temos que ver o amor que nós temos que ter um pelos outros, o respeito à dignidade do próximo. Vemos a amizade de nosso Senhor Jesus Cristo com Marta, Maria e Lázaro. Por isso, estejamos juntos, como nosso Senhor Jesus Cristo com Marta, Maria e Lázaro. E ofereceram um jantar, a fraternidade. Que bonito! E Marta servindo, e Lázaro estava conosco na mesa. E Maria pegou um perfume, 1 litro de perfume de nardo puro, um perfume muito caro, um perfume muito cheiroso, e ungia os pés de nosso Senhor Jesus Cristo com esse perfume, enxugando-os com os cabelos. E hoje, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, todos nós temos que ungir os pés de nosso Senhor Jesus Cristo com o perfume. É ungir com o nosso coração.
ungir como Maria ungiu com perfume, e hoje nós ungimos com o nosso coração, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs. Que a casa ficou grande cheiro do perfume. E um dos discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo, Judas, filho de Iscariotes, que era um grupo político, Judas sentiu o cheiro do perfume. E vejamos a pergunta de Judas: por que não se vendeu este perfume por 300 moedas de prata para as dar aos pobres? E bem sabemos que não era para dar aos pobres, era para roubar. Que, como está escrito, Judas tomava de conta da bolsa e roubava tudo o que era depositado naquela bolsa. Por isso, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, e em nosso cotidiano, vemos tanto Judas o Iscariotes, nas campanhas eleitorais, na política, tanto Judas o Iscariotes, que fala que vai fazer uma coisa, mas entra lá é só para roubar. E Judas falou assim, não para ajudar os pobres, mas para roubar o dinheiro se vendesse o perfume. É como os políticos que falam que vai fazer algo, mas vai roubar. Cuidado! Tanto Judas o Iscariotes presente, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs. Que Maria sentiu o cheiro do grande perfume, Maria, irmã de Lázaro, e Judas também sentiu o cheiro, mas com o coração diferente. Maria, irmã de Lázaro, em servir o Senhor, e Judas o Iscariotes em roubar o que era depositado na bolsa. E depois, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, vemos que Judas não preocupava com os pobres. Ele era ladrão, ele queria roubar o que era depositado naquela bolsa. E por isso, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, o nosso Senhor Jesus Cristo já argumenta, falando tudo de sua paixão, para deixar que ela estava fazendo aquilo em vista do dia de sua sepultura, já argumentando a realidade de sua paixão. E pobres sempre os tereis, mas enquanto a mim nem sempre me tereis. Já argumenta toda a realidade de sua paixão. E depois, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, muitos judeus subiram para Betânia, onde estava o nosso Senhor Jesus Cristo. Foram lá para ver Lázaro, que o nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos. Mas um grupo de sumos sacerdotes que deixava o mal agir, decidiram matar também Lázaro, porque muitos dos judeus estavam deixando as comunidades judaicas e se convertendo e seguindo o nosso Senhor Jesus Cristo, porque o poder de Deus agia, a misericórdia de Deus agia. Tenhamos fé, força e coragem, e estejamos juntos em unidade e em fraternidade, como Marta, Maria e Lázaro e o nosso Senhor Jesus Cristo. Que Maria Imaculada, Rainha de Misericórdia, nossa medianeira, nossa advogada, a luz do nosso viver, a proteção de nossa vida, ampare, ilumine e guie todos os seres humanos, que todos tenham fé, permaneçam em Cristo e façam tudo o que Ele está nos dizendo. Ó meu belo amor, ó minha dulcíssima esperança, Senhora medianeira e advogada nossa, ampare, ilumine e guie todos os seres humanos, que todos tenham fé, permaneçam em Cristo e façam tudo o que Ele está nos dizendo. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus,
para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que tenha sido desprezado por vós quem a vós tivesse recorrido o vosso socorro, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro aos vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos acolhê-las piedosamente. Amém. São José, rogai por nós. Lembrai-vos, ó castíssimo esposo da Virgem Maria, São José, meu amável protetor, que jamais se ouviu dizer que tenha sido desprezado por vós quem a vós tivesse recorrido o vosso auxílio. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Pai adotivo do Redentor, mas dignai-vos acolhê-las piedosamente. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Ouvi, Senhor, a nossa oração, e chegue até vós o nosso clamor. Amém.